Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o GFote 1000 e vamos para mais um Brasileirão. E agora vai ser o Brasileirão de 1989, né? O Brasileirão conquistado pela Sele Vasco, né? O Vasco em 89 conquistou o Brasileirão após 15 anos, né? E com um grande time ali conseguiu chegar ao seu título, né? Sem mais delongas, vamos falar do regulamento, né? Eram 22 times, né? 22 times divididos em dois grupos de 11, jogando em turno dentro do grupo apenas, ou seja, se são 11, então são 10 jogos, né? Os 8 melhores de cada grupo, né? Num total de 16, né? 8 de um, 8 de outro, avança para a segunda fase, enquanto que os eliminados, né? Os 3 últimos de cada grupo, jogavam um torneio da morte ou torneio do rebaixamento para definir o rebaixado, né? Enfim. Na segunda fase, os 16 classificados são divididos em dois grupos de 8, né? Apenas em turno também, e dessa vez era um grupo contra o outro. E com isso eram mais 8 jogos, né? Acho que era isso, se não me engano. Acho que era isso. E outro detalhe, né, é que os pontos dos times, né, obtidos na primeira fase eram contados, né, na segunda fase, ou seja, os pontos que eles ganharam na primeira fase seguiam sendo contados, né, na segunda, e não zerava, né, e era isso. Avança para a final os campeões de cada grupo, né. E no torneio do rebaixamento, né, aqueles 6 eliminados lá da primeira fase jogam todos contra todos, né, ida e volta, e os 4 últimos são rebaixados para a Série B do ano seguinte. Na final, os 2 finalistas, né, enfrentam-se no máximo de 2 jogos, né, mas a equipe de melhor campanha em todo o campeonato tinha o direito de escolher o local do jogo de ida e só precisava de 2 pontos, uma vitória ou 2 empates para ser campeão. Enfim, né, um regulamento meio esquisito ali, mas dá para entender um pouco, né? E vamos falar do campeão, né, que foi o Vasco, né? O Vasco ganhou aquele Brasileiro de 89, né? O time da Cruz de Malta, após 15 anos, né, levantou o caneco. E diferente daquele título de 74, né, que o Vasco era meio que tinha umas limitações ali e tal, mas era um time aguerrido e tal, né? Em 89 o Vasco tinha uma seleção, né? Aliás, montou um timaço, né? O time de São Januário, né, não conseguiu o tricampeonato estadual, né? E aí resolveu investir pesado, né? E aí a diretoria, né, em agosto daquele ano tirou do Flamengo, né, o atacante Bebeto, né? O Bebeto que era ídolo do Flamengo já, tal, numa transferência polêmica ali e tal. Os torcedores do Flamengo ficaram revoltados, né, por o Bebeto ter deixado a Gávea ir para São Januário, enfim. E os vascaínos ficaram eufóricos, lógico, né? Alguns, claro, ficaram desconfiados por causa da ligação que o Bebeto tinha com o Flamengo, enfim. Só que o Bebeto depois provaria, né, que era profissional, enfim, e seria importante nesse Vasco. O Vasco trouxe outros nomes, né, como o Quinones, o equatoriano Quinones, né, trouxe os veteranos Andrade, né, outro ex-Flamengo, né, o Tato, né, que em 84 tinha sido campeão no Fluminense, e o Marco Antônio Boiadeiro, né. E para o comando técnico saiu o Sérgio Cosme e veio o Nelsinho Rosa. E aí o Vasco tinha montado a seleção ali, né, a Sele Vasco, né, que foi apelidado. Na primeira fase, né, o Vasco demorou para engrenar, né, o time não fazia bons jogos ali e tal, né, mas conseguiu se classificar sem sustos, né, sendo vice-líder da sua chave. Na segunda fase, né, o time da Colina seguiu oscilando, tipo, o time não conseguia jogar bem em casa, né, tropeçava muito ali, empatava, né, só que fora o Vasco conseguia bons resultados, né, e por causa disso o Vasco seguiu, né, assim, e o Vasco mostrou essa força, né, fora de casa, ali na reta final, né, tipo, ganhou de 1-0 do Corinthians na penúltima rodada, e na última rodada o Vasco precisava ganhar do Inter, né, em Porto Alegre, e torcer por tropeços ali do Palmeiras e de mais um time ali que eu não vou lembrar, ou era só o Palmeiras tropeçar, enfim, eu não lembro direito, mas acho que era isso, e deu tudo certo, né, que o Vasco ganhou de 2-0 do Inter, né, o Inter já estava eliminado do campeonato, e como o Palmeiras tropeçou na rodada, o Vasco se garantiu na grande final contra o São Paulo, né? E o melhor ainda, o Vasco tinha a melhor campanha no geral, né? E por ter a melhor campanha, o Vasco podia escolher o local do jogo e tal, né? Só que o elenco se reuniu com a direção, né? Com Eurico Miranda, imagino eu, pedindo que o jogo, né, do primeiro jogo de ida fosse no Morumbi mesmo. Tipo, não, coloca no Morumbi mesmo,
né? E dizem até que, tipo, põe no Morumbi que a gente vai ser campeão lá dentro e tal, né? É o que dizem. E foi o que aconteceu, né? E era simples, né? Se o Vasco ganhasse do São Paulo, era campeão, né? Ou se os cariocas empatassem, né? O jogo de ida, bastava empatar no Maracanã, né? A volta, que aí levantaria o caneco. Já o São Paulo precisava vencer, né? Para ter chances de título, né? Ou empatar o jogo de ida e ganhar no Maracanã, enfim, ou ao contrário. Ou seja, o Morumbi que estava lotado, mas assim não tão lotado, tinha 70 mil pessoas. Bom, para a época o Morumbi cabia o quê? 120 mil, né? Naquele momento, né? A capacidade, então 70 mil podemos dizer que não era lotado, né? Para a época. Porque se é hoje em dia, né? Aí sim é a lotação total, né? Atualmente. Embora acho que o Morumbi hoje não cabe 70 mil, se não me engano. Acho que cabe 66 mil, se eu não estiver errado, atualmente, tá? Enfim, no Morumbi que não tava lotado, mas não tanto, né? Ainda tinha uns espaços ali meio vazios, dava pra até ver, né? Se vocês virem o videotape do jogo, vocês vão notar isso. O jogo foi equilibrado, né? O São Paulo teve chances ali, porque precisava ganhar o São Paulo, né? Só que o Acácio salvou o Vasco, fez grandes defesas ali. E o Vasco apostou mais nos contra-ataques, né? E o time era muito rápido nos contra-ataques, né? Tiveram chances também e tal. Aí o primeiro tempo foi meio morno e tal, né? No segundo tempo, o Vasco veio com tudo e aos 5 minutos o gol do título, né? Começou ali no meio campo, ali, umas trocas de passe, até que chegou no lado direito com o Luiz Carlos, né? Luiz Carlos Vinck. Ele cruzou na direita e o Sorato apareceu ali, testou firme e venceu o Gilmar, né? Goleiro do São Paulo. E festa da torcida do Vasco no Morumbi, né? Que veio em bom número, né? Se não me engano, acho que veio 8 mil, 9 mil vascaínos ou até mais, né? Se vocês puderem comentar no vídeo, eu agradeço, tá? Quantos vascaínos apareceram naquele jogo, enfim. Depois disso, o Acácio fez ainda 2 defesas difíceis, né? Nos 2, 3 ataques ali do São Paulo que foram perigosos ali. Né, o Vasco teve até chance de fazer 2-0 num dos contra-ataques, né? Mas só que não conseguiu. E assim, o jogo terminou assim, né? 1-0. E o Vasco era bicampeão brasileiro, né? Após 15 anos, né? Um título merecido, né? Porque o Vasco foi o melhor time do campeonato, né? E o Vasco teve os melhores números do torneio também. E também, convenhamos, né? Foi um título merecido ao melhor time do país naquele momento, né? Pelo time que o Vasco montou, era uma seleção, realmente. E foi um título muito festejado pelos vascaínos, enfim, né? E agora vamos pro time base do Vasco, né? O time do Vasco em 89, né? Era Acácio no gol, né? Os laterais, Luiz Carlos Vinck na direita e Mazinho na esquerda, ó, o Mazinho, né? De início ele jogava de lateral, depois aos poucos foi deslocado pro meio, né? Com o passar dos anos. A dupla de zaga era Marco Aurélio e Quinones, né? E o meio campo era Zé do Carmo, Boiadeiro, o Marco Antônio Boiadeiro, né? E o Bismarck. E no ataque, né? O Sorato, Bebeto e o William. Às vezes entrava o Tato no lugar do William. E o técnico Nelsinho Rosa, né? Nelsinho Rosa que inclusive morreu recentemente, né? Acho que morreu ano passado, retrasado, se não estiver errado. Enfim, acho que foi no ano retrasado, 2022, que ele faleceu. Enfim, de surpresa, eu não procurei, não achei nenhuma surpresa desse campeonato. Acho que não teve, viu? Podia colocar o Náutico em 89, né? Mas só que o Náutico, assim, não chegou a incomodar muito, né? Ele fez até bons jogos contra os grandes ali, né? Aliás, o Náutico tem um jogo contra o Atlético Mineiro, né? Um 3-2 contra o Atlético, que o Náutico fez história, tipo... O gol mais rápido do Brasileirão é nesse jogo, né? Acho que foi aos 9 segundos de jogo, né? O Nivaldo fez o gol, né? Esse até hoje é o gol mais rápido do Brasileirão, enfim. Mas de resto, assim, né? Não teve, assim, nossa, né? Que destaque, quase que chegou na final, enfim. Mas o Náutico fez ali uns jogos legais, né? Contra os grandes e tal, né? Principalmente nos aflitos ali, né? Sim, o Náutico começou a mandar o jogo grande nos aflitos, né? Enfim. Vamos pra decepção, né? Acho que a maior decepção daquele campeonato foi o Palmeiras, né? Porque assim, o Palmeiras em 89 montou um time forte, né? Um time competitivo ali. E parecia que aquele ano seria o fim da fila, né? Do Palmeiras, né? O Palmeiras já estava 13 anos sem título, né? E parecia que, né, seria aquele ano que o Palmeiras sairia da fila.
porque no Paulista o time foi invicto, né, até a segunda fase ali, no triangular, até perder do Bragantino e ser eliminado, né. Foi um baque, né, pro palmeirense. Mas aí o Palmeiras juntou os cacos e falou, não, vamos jogar um Brasileirão, né, e vamos com tudo, né. Mas só que antes disso o Palmeiras perdeu o Neto, né, e o Denis numa troca com o Ribamar de Dida do Corinthians, né. Então a famosa troca que mudaria os rumos, né, principalmente do Neto, né, ele anos depois viraria ídolo do Corinthians, enfim. E foi tudo graças a essa troca, né, com o Palmeiras, né, de Palmeiras pro Corinthians, enfim. E mesmo com o Palmeiras perdendo esses, principalmente o Neto, né, que estava jogando muito no Palmeiras, né, o Palmeiras era um dos favoritos, né, naquele campeonato. Na primeira fase o time de verde terminou líder, né, do seu grupo, ficando à frente do Vasco, inclusive batendo o Vasco, né, no Velho Palestra. O Vasco teve acho que só 2 derrotas no campeonato e uma delas foi pro Palmeiras, ou seja, o Palmeiras mostrando ali porque que era forte, né. Aí na segunda fase o Palmeiras seguia com uma campanha tranquila e parecia que ia ser finalista, ou seja, tava sólido e tal, tava, né, fazendo sua parte ali, né, tudo levava a crer que ia ser um dos finalistas, né. Só que aí na reta final, né, faltando ali poucas rodadas, o time começou a fraquejar, né. Nas 2 últimas principalmente, né, parece que o peso da fila, né, peso sem títulos ali começou a pesar nos jogadores e parece que o time sentiu, né, começou a parmeirar, né, como falam os palmeirenses, né. Um parmeirada, né, quer dizer aquela coisa tipo, o Palmeiras tinha tudo para fazer, para ganhar o jogo, né, que o outro não tinha chance e tal, e o Palmeiras só tava com a faca e o queijo na mão, aí era só ganhar e já era, né, conseguir alguma coisa. E aí o Palmeiras ramelava, entendeu? Por isso essa expressão parmeirada. E foram 2, né. Na penúltima, né, contra o Botafogo no Rio, né, o Botafogo acho que tinha chance remota de classificar, se não me engano. O Palmeiras bastava vencer o Botafogo, que já estaria garantido na final, sem depender dos outros times, ou seja, o Palmeiras estava com uma larga, né, vantagem. Só que aí o time perde perto do fim do jogo ali de 1-0, né? Só que os resultados ainda ajudam o Palmeiras, né? E o Palmeiras ainda vai para a última rodada contra o Corinthians, líder da sua chave, e é só ganhar, né, do rival que já estava eliminado, que estaria na final, né? E de novo o time dá vexame, né? O time sente o peso, né? Perde do Corinthians de 1-0, gol de calcanhar do Cláudio Aldão, né? E aí o Palmeiras, né, fica de fora da disputa do título e vê o Vasco avançar na sua chave, né? E o ano de 89 terminou de forma frustrante, né, para a torcida palestrina, né? Que eram já 13 anos, né, sem título. O Palmeiras só sairia da fila em 93, enfim. Mas 89 foi talvez um dos mais traumáticos, né, para os palmeirenses mais antigos, né, que viveu aquela fila, né, de 16 anos. Enfim, agora vamos para polêmica, assim, o campeonato teve polêmica. Foi o caso do Coritiba, né? Que assim, ó, tem que ler aqui, na última rodada da primeira fase, né, dias 21 e 22 de outubro, vários clubes disputavam as últimas vagas do grupo B, mas apenas o jogo entre Coritiba e Santos estava marcado para sábado. O Coritiba conseguiu eliminar na justiça, garantindo que seu jogo acontecesse no domingo, no mesmo dia e horário dos demais jogos decisivos. Aí, tudo bem, né? Só que aí a CBF cassou a liminar, mas essa informação teria chegado à Federação Paranaense de Futebol após o horário do expediente, ou seja, foi uma confusão ali, né? E o Coritiba não compareceu ao estádio, né? Juiz de fora, né? Contra o Santos, no horário anteriormente marcado, e por isso foi punido pelo TJD, né? O Tribunal de Justiça Desportiva da CBF, e com isso, né, a CBF tirou 5 pontos do Coritiba e mais ainda a eliminação sumária do campeonato, ou seja, a CBF não só tirou os pontos do Coritiba, como rebaixou o Coritiba para a segunda divisão do ano seguinte, né? E assim, né, aquele grupo lá da morte lá, que eram 6, né, ficou apenas sendo 5 times, né, disputando o torneio da morte, né? E os rebaixados foram o Atlético Paranaense, Guarani e Sport, né? Além do Coritiba, claro. E o Coritiba ficou revoltado, claro, né? Tentou recorrer e tal, né? Mas não conseguiu, né? E teve que disputar a segunda divisão em 90, né? E os torcedores do Coxa sempre falam, né? Que esse rebaixamento aí no tribunal foi uma canetada, né? Da CBF, né? E Coritiba não merecia, tal, né? Foi injustiçado, enfim.
Tem outros canais que falam dessa canetada, né, que o Coritiba sofreu, né? Se vocês procurarem, vocês vão ver, né? Explicam mais detalhadamente, né? Mas foi um absurdo até, né? Acho que deveriam ter, sei lá, tirado só os pontos do Coritiba, mas não eliminado assim do campeonato, né? Enfim. E o Coritiba foi prejudicado e acabou caindo, né? E o Coritiba de 89 não era ruim, viu? Era um time bom, era um time forte ali. Tinha sido campeão paranaense, inclusive. E os torcedores do Coxa falam, né, que aquele time era o melhor depois de 85, né? E era um time para brigar pelo título daquele ano, inclusive. Só que aí, né, numa irresponsabilidade, o time foi, foi eliminado, né? Rebaixado na canetada, né? Pela CBF, enfim. E agora vamos pro jogão, né? Teve vários jogos interessantes, mas eu decidi colocar um, né, de dois times que não brigaram por nenhuma das vagas da final, mas não chegaram nem perto disso, mas ficou marcado, né? Um Fla-Flu no Juiz de Fora. Era ali, acho que começo de dezembro de 89, né? Era as últimas rodadas ali. Os dois times não tinham mais chance de ganhar o grupo, mas havia um ingrediente especial, né? Do lado do Flamengo, né? Era o último jogo do Zico com a camisa rubro-negra, né? Depois de anos, né, defendendo as cores do Flamengo, né? Depois de o quê? 15 anos, né? 16 praticamente, né? O Zico, fora ali que teve um intervalo, né? Que ele sai do Flamengo e tal, para ir para Itália e depois retorna, enfim. Era o último ano, o último jogo do Zico, né? E o Zico brilhou nesse jogo, né? Ele fez gol, inclusive. E o Flamengo massacrou o Fluminense por 5-0. Ou seja, mas o que ficou marcado mesmo foi esse jogo aí que o Zico, né, fez gol, né? Foi importante ali, recebeu homenagens e tal, e se despediu do Flamengo, né? O Zico ainda faria um jogo de despedida no ano seguinte, né? Então, e depois ele jogaria no Japão, aí revolucionaria o futebol do Japão, né? Nos anos 90, enfim. Enfim, mas esse foi o último jogo do Flamengo, né? Do Zico no Flamengo, enfim, após anos dourados, né? Com o Flamengo, né? Títulos no Flamengo, enfim. E esse jogo, eu prefiro deixar esse jogo aí como jogo histórico daquele campeonato, que acho que vale a pena, né? Mencionar um pouco. Enfim, é isso, gente. Estamos chegando ao final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deem um like, compartilhem, comentem aí, né? Nesse vídeo o que vocês acharam desse vídeo. Ou comentem também alguma coisa que eu esqueci de mencionar, enfim. Espero que vocês tenham gostado e falou!